paz, queridos. Boa tarde. Então, como havia prometido, eu estou fazendo esse vídeo que é uma forma da gente se ver, né? De antemão, eu peço que você venha também estar fazendo este vídeo também, que você venha estar compartilhando aquilo que Deus está falando com você. Pode ser um louvor, pode ser um livro, aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Mas eu vejo isso como uma forma menos impessoal possível, né, da gente, para que a gente não fique tão distante assim, que a gente possa estar vendo uns aos outros, amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar uma passagem que está em Isaías 26, 17, que vai dizer assim: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. O livro de Isaías é um livro profético, é um livro apocalíptico. A gente sabe que várias partes estão ligadas nessa parte onde a gente estuda sobre o fim dos tempos, né? A doutrina das últimas coisas, a revelação, né? Daquilo que Deus ele deixou escrito para a gente acerca desses últimos dias. E é interessante que ele vai dizer assim: assim como a mulher grávida quando está próxima à sua hora, né? Dá dores de parto, dá gritos. Eu creio que ele está dizendo o seguinte: o profeta Isaías, ele disse o que Jesus ele disse lá em Mateus 24, acerca daquilo que nós iríamos passar como rumores de guerra, terremotos, maremotos, todas as passagens bíblicas que Mateus ele disse que nos sobreviveria, e ele disse que não seria o fim ainda, né, mas seriam os princípios das dores. Então, olha só, é interessante você pensar na imagem de uma mulher que está tendo as primeiras contrações, né? Por que as contrações elas existem? As contrações existem para adaptar a estrutura de um corpo para que seja possível um nascimento de uma criança. Então, na verdade, dores de parto significa as mudanças, vamos botar assim, as mudanças que uma mulher tem, as acomodações que um organismo deve ter, são mudanças na sua própria estrutura, porque tudo tem que alargar, tudo tem que fazer de forma que dê passagem. Então, por isso que isso dói, porque isso mexe de uma forma terrível com a estrutura da mulher, mas para quê? Para que se tenha passagem para o nascimento. Fazendo alusão a isso, nós temos consciência que nós estamos vivendo o princípio das dores. Porque os rumores de guerra são essas contrações aí, né? O maremoto, o terremoto são essas contrações aí. Mas, na verdade, a gente deve estar atento, porque quando ele começa a discorrer depois disso, ele está dizendo que é o fim dos tempos, que Deus vai fazer diferença entre o justo e o ímpio, daqueles que acreditam ou não acreditam em Deus, aqueles que têm aliança, aqueles que não têm aliança com Deus. E ele permite que, ele diz que Israel, e no caso a gente tem essa promessa por extensão, ele vai dizer: então você entra nos teus quartos, povo meu, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ele e tal. O que a gente tem que aprender com isso, né? Que esse momento de dor de parto é o momento que o povo do Senhor ele vai ter muito mais intimidade com Deus. Se você já ouvir a Deus, você vai ouvir mais. Se você já buscar, tu vai buscar mais. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Eu não vou entrar em questão aqui se o que está acontecendo com o Covid mundialmente é algo do juízo de Deus. Não quero entrar nessa parte, até porque tem várias conjecturas. Pessoas que mostraram até um livro da década de 80 dizendo que a China ela difundiria um vírus que mataria muitos e que esse vírus atacaria a parte pulmonar com uma pneumonia severa. Então eu não quero entrar nessa questão se é juízo de Deus, se não é, se é China, se não é. O que a gente tem que pensar é o seguinte:
as dores de partos estão aí, né? E assim como uma mulher, ela passa um processo doloroso para que se tenha um filho, nós muitas vezes passamos por dores, sim, aflições, mas tudo isso é para nos acomodar a uma nova estrutura, né? Que nova estrutura? Uma nova estrutura, uma fé muito mais madura, né? Quando a gente vai falar de fechar a porta do quarto, isso é intimidade, trazendo Deus para a sua intimidade, mas a gente também não pode esquecer que essa cultura no lar era uma cultura do povo de Israel, de inculcar a lei, de inculcar a palavra de Deus, né? Tudo isso. Então, aí olha só, aí a gente já está chegando na Páscoa. Olha que interessante, né? E a gente está chegando na Páscoa, e a Páscoa entre março e abril, que a gente diz que é o mês de Nissan, foi a época que, mais ou menos, nessa época que o povo saiu do Egito e botou sangue nos umbrais da porta, né? E eles se fecharam cada um nas suas casas e eles fizeram aquele sacrifício, aquele cordeiro, eles comeram a Páscoa, ele diz, apressadamente, né? Se a gente for parar para pensar as dores de parto, claro que tem umas que levam mais tempo e menos tempo, mas se você for comparar o período da dor de parto de uma mulher aos 9 meses que ela estava esperando, é rápido. Por isso que ele vai falar, como vocês vão comer a Páscoa, vão comer apressadamente. E a gente não pode esquecer que esse período foi um período em que a política da época, no caso o faraó, ele tinha sido muito abalado. O que eu entendo como uma visão do nosso tempo também para hoje. Satanás ele está sendo abalado nas suas potestades e principados, sim. E a gente sabe que no Brasil está acontecendo isso. A gente sabe que na América Latina está acontecendo isso. As mobilizações que houveram na Bolívia, que houveram, né, contra um sistema abusivo, um sistema corrompido, um sistema... Como que estava acontecendo com o povo de Israel? O povo de Israel não, porque Israel não era nação naquela época de Moisés, mas o povo hebreu, vamos dizer assim, que estava no Egito. A sobrecarga, né, a indignidade, e Deus começa a agir, né, desbancando toda e qualquer potestade, magia, tudo que tinha ali no Egito foi colocado em xeque. Eu creio que nós estamos vivendo um período onde os principados e potestades estão sendo abalados, sim. Até porque Deus disse como promessa que iria abalar o principado da corrupção no Brasil. Por isso, tanta perseguição contra o Bolsonaro, por isso, tantas coisas que se levantam para denegrir esse governo atual desse novo presidente. Por quê? Porque os principados e as potestades foram abalados, né? Mas o que a boa notícia é, se isso for uma estratégia, né, mundial para quebrar o mercado, enfim, e aí a gente sabe que infelizmente está trazendo muitas mortes, né? Deus ele usa tudo isso para que haja temor e que haja conversão. Aquele que está afastado vai se reconciliar. Aquele que estava na igreja, mas não estava muito firme, ele vai repensar a sua vida, ele vai repensar. É porque em meio à dor é que o povo se volta a Deus, né? A gente não pode esquecer que o povo egípcio, depois dessas pragas todas e depois da morte de muitos primogênitos do Egito, dos egípcios, né? Muitos foram com o povo hebreu passar a travessia do Mar Vermelho, porque eles viram com os próprios olhos que os deuses, os falsos deuses foram derrubados. Então, ainda sobre todas essas coisas, eu vejo o nome de Deus sendo glorificado nessa situação. Tempo de se reservar, tempo de buscar intimidade, tempo de autoanálise, tempo de se voltar ao Senhor como nunca nos voltamos antes. E sempre trazendo à memória a cultura familiar, de passar as instruções da palavra de pai para filho. Você abre a sua Bíblia, chame sua esposa, chame seus filhos. E pastores já colocaram no grupo,
culto doméstico, como é importante. Vai ver o culto online da nossa igreja. Assista em casa com a sua família, todos reunidos. Gente, isso é muito bom, né? É muito bom. A gente não pode esquecer que o significado da Páscoa, nós estamos chegando na Páscoa, é passagem. Deus está fazendo a gente passar. O que significa passagem? Ela me dá uma ideia de movimento. Ela está nos dizendo que Deus está fazendo que nós venhamos passar de uma nova condição, né? As dores do parto nada mais é do que a passagem do povo de Deus para a glória. Nada mais do que isso. Tudo isso vai contribuir para quê? Para que naquele grande dia da trombeta você vai subir com Jesus e você vai passar. Você vai sair dessa terra. Você vai estar nas bodas do Cordeiro. Amém? Um grande abraço a todos. Que Deus te abençoe. Que você seja fortalecido. Que você continue buscando ao Senhor. Porque Deus tem grandes coisas para revelar a todos nós. Amém? Um grande abraço, gente.